Posso me sentar aqui? Perguntou uma menininha doente a um estranho na cafeteria. Ela não sabia que estava prestes a mudar a vida de um milionário solitário. Com licença. Posso me sentar aqui? Estou muito cansada. A voz era pequena, frágil, quase se perdendo no som abafado das conversas e xícaras tilintando. Lucas Black ergueu os olhos de seu expresso intocado. O vapor ainda subia, como se o tempo ali tivesse congelado. Diante dele estava uma garotinha de não mais que 3 anos, agarrada a um ursinho de pelúcia gasto. Com a outra mão, ajeitava um gorro rosa de lã apertado sobre a cabeça. Seus olhos enormes e brilhantes denunciavam cansaço. E uma inocência pura, quase real. Pálida, frágil. E então ele notou, por baixo do gorro, quase nada de cabelo. Lucas ficou imóvel. Ele era o tipo de homem que ninguém abordava, muito menos uma criança. CEO de um império tecnológico. 35 anos. Preciso. Impecável. Um rosto que raramente sorria. Mas aqueles olhos. Eles cortaram sua alma como uma lâmina silenciosa. Ethan. Seu pequeno Ethan. Aquele mesmo olhar doce. Aquela mesma luz. A mesma vulnerabilidade de quando, num quarto de hospital, o filho perguntou: Papai, eu ainda vou ver a mamãe amanhã? Lucas não disse nada. Apenas assentiu. E, com movimentos calmos, puxou a cadeira à sua frente. Hesitou. Depois tirou o cachecol escuro do pescoço e o colocou com cuidado sobre os ombros da menina. Ela arregalou os olhos, surpresa. Mas logo sorriu. Um sorriso puro, confiável, como Lucas não via há anos. Subiu na cadeira com dificuldade, as perninhas pendendo no ar. Colocou o ursinho sobre a mesa e o acariciou. O nome dela é Esperança, disse, com um sorriso tímido. Ela também está cansada. Lucas engoliu em seco. De repente, uma voz aflita ecoou. Lily. Uma mulher jovem correu até a mesa, o rosto em pânico. Meu Deus! Me desculpe. Eu não sabia que ela. Lucas ergueu a mão, não de forma rude, apenas para acalmá-la. Está tudo bem. Ela é adorável. A mulher hesitou, os olhos analisando cada detalhe terno caro, as luvas de couro, o olhar gentil, mas indecifrável. Depois olhou para a filha, agora enrolada no cachecol dele, cantarolando para o ursinho. Seu semblante suavizou. Ainda assim, aproximou-se e segurou a mão da menina. Obrigada, disse, envergonhada. Mas, é melhor irmos. Lucas apenas assentiu. Sem protestos. Sem perguntas. Apenas compreensão. Ela se virou, pegou a filha no colo. A menina encostou a cabecinha no ombro da mãe, mas ainda acenou com a mãozinha. Tchau, moço. Ele observou as duas saírem. O jeito como a mãe segurava a filha, como se o mundo lá fora fosse uma tempestade, e ela, o único abrigo seguro. Os casacos eram finos. As botas da mulher, gastas. As luvas da menina, diferentes uma da outra. Lucas não se moveu. O cachecol ainda sobre a cadeira vazia. O café, agora frio. Durante 3 anos, ele havia se blindado contra o mundo. Escondeu-se em reuniões, relatórios e jantares sem alma. Dissera a si mesmo que o amor, a dor e a perda pertenciam a outra vida, uma vida enterrada junto com Claire e Ethan. Mas hoje, uma criança pediu para se sentar. E algo dentro dele rachou. Domingo. Central Park estava quieto, coberto pelo sopro do inverno. Galhos secos tocavam céu pálido, e Lucas Black sentava-se sozinho num banco de madeira, já gasto pelo tempo. Ali, um dia, ele riu com Claire e Ethan. Alimentou pássaros. Compartilhou chocolate quente. Hoje, tudo era apenas lembrança e silêncio. Ele bebia café morno, assistindo famílias passarem, pais brincando, mães ajustando cachecóis. Foi então que a viu. Lily rodopiava lentamente em um carrossel. As bochechas rosadas. O gorro caindo para o lado. Em uma mão, o ursinho. Na outra, o braço esticado. Como se pudesse voar. Lucas piscou. Era ela. A menina da cafeteria. A poucos metros, a mãe, Emma, sentada com um livro velho nas mãos, mas sem desviar os olhos da filha. Lily o viu. Seus olhos se iluminaram. Saltou do carrossel e correu até ele, com as perninhas curtas e alegria sem fim. Moço do cachecol, gritou, acenando com o ursinho. E naquele instante, Lucas Black, o homem que havia perdido tudo, percebeu que talvez, só talvez, ainda restasse algo a ser encontrado. Não era dor, nem arrependimento. Era algo mais. Esperança. Você se lembra de mim? Lucas sorriu, ajoelhando-se levemente quando a menininha envolveu os braços ao redor de sua perna. Pelo menos alguém ainda lembra de mim, brincou com um sorriso suave. Emma, parada a poucos metros, parecia surpresa. Mas não correu. Oi,
disse com cautela. Oi, respondeu Lucas, com uma gentileza inesperada. Parece que ela tem boa memória. Ela se lembra de gestos de bondade, respondeu Emma, um pouco envergonhada. Eu trouxe algo, disse Lucas, tirando um pequeno saco do bolso do casaco. Entregou a Lily um cone de sorvete com cobertura de chocolate. Os olhos da menina se arregalaram de alegria. Está frio, hesitou Emma. Sorvete ainda é sorvete, respondeu ele, sorrindo. Ela riu. Você tem razão. Sentaram-se no banco do parque. Lucas e Emma nas extremidades, Lily no meio, balançando as perninhas e cantarolando baixinho. Ela é incrível, disse Lucas, com admiração. Cheia de vida, concordou Emma. Uma guerreira. Sempre foi. Lucas a observou por um instante. Se não for invasivo. Qual é a condição dela? Emma suspirou. Leucemia. Já faz um ano de hospitais, quimioterapia, noites intermináveis. Pausou. Eu estudava pedagogia. Queria ensinar crianças pequenas. Mas engravidei. O pai dela nos deixou antes dela nascer. Desde então. Limpo casas, servo mesas. Faço o que consigo. A garganta de Lucas apertou. Não havia amargura na voz dela, apenas força silenciosa. Uma força que lembrava Claire. Ela tem sorte de ter você, disse ele. Emma balançou a cabeça. Sinto que estou falhando todos os dias. Você não está. Lily agora corria atrás de um pombo, gargalhando. Eu tinha um filho, disse Lucas, de repente. Então. Ele teria 5 anos hoje. Emma se virou para ele. Ele continuou. Minha esposa, Claire, morreu de câncer no ovário. 3 anos atrás. Então. Faleceu num acidente de carro com a babá, 2 anos depois. Eu estava em Londres quando recebi a ligação. Sinto muito, sussurrou Emma. Faz tempo que não falo isso em voz alta. Enterrei tudo debaixo do trabalho. Era mais fácil. Emma pousou a mão sobre a dele. Um gesto simples, mas que o ancorou. Vejo-lhes em você. E em Lily, disse Lucas. A força. A luta. Lily subia em um escorregador. Lucas se levantou automaticamente, atento. Quando ela desceu, ele a pegou com delicadeza. Cuidado, princesa, disse, tirando a neve do casaco dela. Você parece com meu papai. Nos meus sonhos, disse Lily, sorrindo. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Virou o rosto para que ela não visse. A neve voltou a cair, leve, silenciosa. Como memórias voltando para casa. Depois daquele dia no parque, Lucas passou a frequentar a cafeteria com frequência. Nada era combinado, nada era dito. Mas por volta das 10 horas, ele sempre aparecia, indo direto para a mesa da janela. O lugar em frente a ele raramente ficava vazio por muito tempo. Moço do cachecol, gritava Lily ao vê-lo, correndo na frente da mãe, abraçando sua perna ou pedindo um toque aqui. Lucas, antes tão fechado, sempre sorria, discretamente, mas de verdade. Emma vinha atrás, um pouco hesitante. Às vezes, sentava em outra mesa. Às vezes, mais próxima. E aos poucos, as barreiras foram caindo. Quando Lucas perguntava sobre o tratamento de Lily, Emma começou a responder com mais do que simples frases. Ela fez quimio toda semana, explicou Emma numa manhã fria, segurando o copo de café como se fosse vida. Fica enjoada, cansada. Mas se recupera mais rápido do que eu. Lucas ouvia. Nunca interrompia. Observava Lily. Nos dias bons, ela girava ao redor da mesa, cantando para o ursinho. Nos dias difíceis, deitava com a cabeça no colo da mãe, em silêncio. Um dia gelado, Lucas chegou com uma pequena caixa embrulhada com cuidado. Vi isso e pensei nela, disse, entregando a Emma. Dentro, um ursinho de pelúcia vestido com jaleco, estetoscópio de brinquedo no pescoço. Doutor Urso, diz a etiqueta. É para os dias em que ela não quiser comer, disse Lucas, agachando-se ao lado de Lily. Ele é muito convincente. O doutor Urso disse que panqueca é remédio, gritou Lily, abraçando o brinquedo, rindo. Emma olhou para Lucas. Por um momento, sem defesas. Isso foi muito atencioso. E Lucas deu de ombros, humilde. Ela merece um companheiro de batalha. Com o tempo, os encontros viraram rotina. Lucas aparecia cedo, às vezes como o fim favorito de Lily. Emma começou a se sentar mais perto. Às vezes, os três dividiam a mesma mesa, falavam sobre livros, desenhos, os sonhos de Lily de montar em unicórnios e tomar sorvete no café da manhã. Emma também começou a se abrir. Falava sobre as lutas, os turnos no restaurante, as faxinas noturnas, as corridas entre o hospital e o mercado. Falava sobre o diploma que não concluiu, o sonho de ser professora. Lucas nunca julgava.
Apenas escutava. Então veio o susto. Uma manhã gélida. O tipo de frio que corta até os ossos. Emma e Lily saíram da cafeteria um pouco antes de Lucas. Ele ficou para pagar, como sempre fazia, apesar das recusas de Emma. Ao sair, ouviu: "Mamãe." O grito de Lily era fraco. O rosto pálido. "Ela está com febre", exclamou Emma, agachando-se ao lado da filha. Isso apareceu do nada. Ela estava bem há minutos. Lucas não pensou. Agachou-se. "Me dê ela", disse, firme mas calmo. Emma hesitou. Não por medo. Por instinto. Mas quando olhou nos olhos dele, viu firmeza. Nada de pânico. Nenhum traço de desespero. "Por favor", sussurrou ele. Emma sentiu. Lucas envolveu no casaco, assegurou contra o peito e correu para o SUV preto. Emma entrou atrás, segurando a mão da filha o caminho todo. Lucas dirigiu com cuidado, mas sem perder tempo pelas ruas cobertas de neve. No hospital, permaneceu com elas. Não invadiu. Não forçou. Apenas ficou. Horas se passaram. Médicos entraram e saíram. Lucas não saiu do lado delas. Emma observava, mal acreditando que aquele era o mesmo homem que um dia parecia inalcançável. Agora, ele estava ali. Presente. Totalmente. Naquele quarto frio, sob luzes duras e o som dos aparelhos, Emma sentiu algo inesperado. Não era medo. Nem dependência. Era confiança. Silenciosa. Real. Merecida. E, por fim, o médico entrou. Um sorriso aliviado no rosto. "Ela vai ficar bem." A febre de Lily foi controlada. Os médicos asseguraram a Emma que era um efeito colateral comum da quimioterapia. Ainda assim, foi assustador. Naquela noite, Emma agradeceu a Lucas com um sussurro gentil e verdadeiro. Ele apenas assentiu, e se ofereceu para levá-las para casa. Mas Emma recusou. Algumas coisas ela ainda precisava enfrentar sozinha. Os dias passaram. Emma focou na recuperação de Lily, enquanto continuava sua rotina cansativa: trabalho, hospital, contas. Até que, ao receber os papéis de alta, tudo mudou. "Seu saldo foi quitado", disse a enfermeira com um sorriso. "O Sr. Black cuidou de tudo." Emma congelou. "O quê?" "Ele pagou tudo hoje cedo." Um homem muito generoso. Emma não respondeu. Pegou os papéis e saiu do hospital em silêncio, com Lily nos braços. Mas por dentro, uma tempestade começava a crescer: confusão, raiva e algo mais. Algo que ela se recusava a nomear. Naquela mesma tarde, ela foi até o prédio onde Lucas trabalhava. O coração batia forte. Os dedos tremiam. Quando o elevador se abriu, ela entrou como um furacão. Ele olhou de sua mesa, surpreso. "Emma, acha mesmo que eu não descobriria?" disparou ela, entrando sem convite. Lucas se levantou. "Eu ia te contar." "Quando?" interrompeu. "Depois de decidir o que mais eu não sou capaz de fazer sozinha." Ele soltou o ar lentamente. "Não foi assim. Você pagou tudo pelas minhas costas." Emma estava ferida. "Sabe o que isso me faz sentir? Como se eu fosse mais uma coisa quebrada que o seu dinheiro pode consertar." Lucas ficou em silêncio por um instante. Quando finalmente falou, a voz era baixa, quase rouca. "Eu sei que passei do limite. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre ela. Sobre não ficar parado." De novo, os olhos de Emma se estreitaram. Lucas engoliu em seco. "Claire. Minha esposa. Eu a vi morrer, dia após dia. E não podia fazer nada além de segurar sua mão." Depois Ethan. Uma ligação. E ele se foi. Sem chance de dizer adeus. A raiva de Emma ainda queimava. Mas algo dentro dela vacilou. "Eu não consegui salvá-los", continuou Lucas. "Mas Lily ainda está aqui. Você ainda está aqui." E pela primeira vez em anos, eu senti que talvez, só talvez, eu pudesse fazer algo que realmente importasse. O silêncio entre eles era espesso, doloroso. "Eu não pedi por isso", disse Emma, e finalmente, com a voz trêmula. "Não pedi que ninguém nos salvasse." "Eu sei, mas eu quis." Ela saiu sem dizer mais nada. 2 dias depois, veio o golpe final. Emma estava dobrando roupas quando recebeu uma mensagem no celular. Era de uma mãe da creche. Ela clicou no link. "Bilionário Lucas Black se aproxima de mãe e filha." Comovente golpe de marketing ou gesto verdadeiro. Fotos do parque. Da cafeteria. De Lucas segurando a mão de Lily. Dela deitada em seu ombro. O coração de Emma disparou. A visão ficou turva. Ela saiu do artigo com o estômago revirado. Ele sabia. Teria sido tudo encenação. Ela bloqueou o número de Lucas naquela mesma noite. Bloqueou e-mails. Recusou todas as tentativas de contato. No dia seguinte, ele apareceu na cafeteria. Ela não estava. Lucas ficou parado à janela, encarando a cadeira vazia.
como se ainda houvesse esperança de vê-la chegar. 3 dias depois, ele bateu à porta do apartamento dela. Emma abriu parcialmente. O olhar era de gelo. Eu não sabia da matéria, disse ele, sem rodeios. Juro, Emma. Não fui eu. Eu jamais faria isso. Mas aconteceu, respondeu, firme. Agora somos apenas pontos de simpatia para a sua reputação. Isso não é verdade. Você me conhece melhor que isso. Conheço mesmo. Disse ela, encarando-o. Por quê? Daqui onde estou. Parece que tudo o que você faz tem um ângulo de câmera. Lucas deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Emma, eu nunca usei você. Ela balançou a cabeça. Eu não sei mais no que acreditar. Ele queria lutar. Explicar. Mas a porta já estava se fechando. Ele ficou ali, parado. Muito tempo depois que ela desapareceu do outro lado da porta. Naquela noite, Lucas voltou para seu apartamento silencioso. Passou pelos corredores gelados do luxo e abriu uma porta que não tocava há meses. O quarto de Ethan ainda tinha cheiro de talco e sonhos esquecidos. Os brinquedos no lugar. Os livros intactos. Era um santuário, não um quarto. Lucas sentou na beira da cama e pegou um velho livro infantil. O Pequeno Explorador. As páginas estavam gastas. As pontas, dobradas de tanto ler. Ele abriu e começou a ler em voz alta. Era uma vez um mundo cheio de estrelas, onde vivia um pequeno explorador que acreditava que tudo era possível. A voz falhou. As mãos tremiam. As lágrimas caíram. Olhou para a foto no criado mudo Claire, radiante, de chapéu de sol. Ethan, sorrindo, com sorvete no rosto e os 2 dentes da frente faltando. Um momento perfeito, como Claire dizia. Lucas fechou o livro e o apertou contra o peito. A dor era profunda. Não mais um corte agudo, mas um vazio pesado. E mesmo ali, naquele silêncio esmagador, havia uma centelha, uma chance, algo novo. Ele pensou no sorriso de Emma, na risada de Lily. E pela primeira vez em muito tempo, Lucas desejou lutar por algo de verdade. A presença delas não apagou a dor, mas trouxe algo diferente. Esperança. Um novo motivo para sentir. E naquele momento silencioso, ele finalmente entendeu o que sentia por Emma não era mais piedade ou gratidão. Era amor. Um amor tímido, cuidadoso, sem palavras, mas inconfundível. E com essa descoberta, veio a clareza. Ele estava cansado de fugir. Enquanto isso, Lily, de apenas 6 anos, estava parada na porta da frente, abraçando com força seu ursinho surrado e segurando um bilhete rabiscado com letras tremidas. Emma, distraída na cozinha, cantarolava enquanto guardava as compras. Não percebeu quando a filha escapou. O vento da cidade era frio, mas Lily vestia seu casaco rosa e um gorro de lã. Ela havia escutado a mãe ao telefone. Algo sobre Lucas. Que ele não ligava mais, que não aparecia. Ela não entendeu tudo. Só sabia de uma coisa: o papai Lucas estava triste. E ela sentia sua falta. Determinada, Lily desceu sozinha as escadas e foi até a esquina. Uma mulher, prestes a subir no ônibus, olhou para ela com curiosidade. Aonde você vai, docinho? Perguntou com carinho. Para a cafeteria. Onde conheci meu homem do cachecol, respondeu Lily, com sinceridade. A mulher riu, achando que um adulto estaria por perto. Mas quando o ônibus chegou, Lily entrou sozinha, sentando-se junto à janela, iluminada pela luz suave do fim da tarde. Na cozinha, Emma parou subitamente. O casaco de Lily não estava no cabide. Seu coração congelou. Procurou pela casa inteira. Quando viu a porta entreaberta, sentiu o medo explodir no peito. Com as mãos trêmulas, discou o número que sabia de cor. Lucas. A Lily sumiu. Acho que ela foi atrás de você. Lucas já estava pegando o casaco. Fica em casa. Eu vou encontrá-la. A cafeteria estava quase vazia quando ele chegou. A neve começava a cair, fina, silenciosa. E lá estava ela. Sozinha. Pequena. Sentada no banco deles. As perninhas balançando no ar. Abraçando seu urso com força. Lucas saltou do carro e correu até ela. Lily. Ela olhou para cima e sorriu. Eu vim te buscar. A mamãe disse que você foi embora. Ele se ajoelhou e abraçou com força, encostando a testa na dela. Você não pode fazer isso, meu amor. Você nos assustou muito. Emma chegou segundos depois, sem fôlego, o rosto marcado pelo medo. Quando viu Lily nos braços de Lucas, as lágrimas que lutava para segurar finalmente desabaram. Eu achei que tinha perdido ela. Lucas, ainda segurando Lily, olhou firme para Emma. Você não perdeu. E não precisa enfrentar tudo isso sozinha. Emma chorou em silêncio, cobrindo a boca. Tocou o braço de Lucas, tremendo. Eu nunca achei que poderia ter uma família de novo, ele sussurrou.
Mas, se você me deixar, eu quero tentar. Emma sentiu, as lágrimas caindo livres. Segurou a mão dele e entre os dois, Lily apertou seu ursinho com mais força, sem entender o peso daquele momento, mas sentindo a certeza em seu coração. O ar no Central Park era fresco. A luz dourada da tarde atravessava os galhos nus. Lucas esperava no banco antigo, mãos nos bolsos, coração acelerado. Ele não sabia o que esperava. Perdão, talvez. Ou apenas um sinal de que ainda havia uma chance. E então, ele a viu. Lily foi a primeira a notá-lo. Correu, gritando. Homem do cachecol. Lucas ajoelhou-se e a envolveu num abraço cheio de riso. Oi, raio de sol. Emma veio logo atrás, hesitante. Mas ao ver a alegria de Lily, seu rosto suavizou. Ela cruzou os olhos com Lucas e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Aquele fim de tarde parecia um sonho. Apenas uma caminhada, um balanço, migalhas de pão para os pássaros. Nada grandioso. Mas para Lucas, era tudo. Dias depois, Lucas os convidou para uma visita a uma fazenda. Emma hesitou. Mas o brilho nos olhos de Lily falou mais alto. A fazenda era simples, com cercas de madeira e trilhas de barro. Lily ficou encantada. Lucas segurou sua mão enquanto alimentava um burrinho, acariciava um cordeiro e até apresentou com uma coroa feita de capim. Emma observava a distância. E enxergava mais do que gestos de carinho. Lucas pertencia ali. Na volta, com Lily dormindo no banco de trás, Emma se virou. Você é bom com ela. Ela facilita, ele respondeu. Ela me disse que você é como os pais dos contos de fada. Lucas apertou o volante. Isso é muita responsabilidade. E você está indo muito bem, ela disse suavemente. Alguns dias depois, durante um almoço casual, Lucas compartilhou uma ideia. Eu andei pensando. Existem tantas crianças como a Lily. Famílias afundadas em contas médicas, mães lutando sozinhas. Emma sentiu. Ela sabia disso melhor que ninguém. Quero criar uma fundação. Não por imagem. Por mudança real. Que tipo de ajuda? Ela perguntou. Apoio emocional. Terapias lúdicas. Educação. E quero nomear em homenagem a alguém muito corajosa. Ele apontou para o ursinho. Lily Hop. Emma ficou sem palavras. E quero que você lidere isso comigo. Seu coração, sua história. É tudo o que essa missão precisa. Ela hesitou. Mas então, sorriu. Vamos fazer isso juntos. Desde aquele dia, tornaram-se parceiros de verdade. Emma organizava contações de histórias, encontros, arrecadações de brinquedos. Levava amor para cada criança que conhecia. Lucas cuidava da estrutura, da expansão. Mas nunca perdia um evento. Sempre presente. E juntos, redescobriram o que significa amar. Não apenas como pais, mas como alma e abrigo. Uma admiração silenciosa cresceu, aos poucos, até se transformar em algo mais profundo. Após um evento beneficente, enquanto arrumavam tudo sozinhos, Lucas olhou para Emma, realmente olhou. E, pela primeira vez, não viu apenas a mulher que tinha entrado inesperadamente em sua vida, mas a mulher que ele jamais queria que saísse dela. A ligação chegou às 3h17 da manhã. Sou eu, disse Emma, com a voz trêmula, desesperada. Ela está com febre alta. Não consegue respirar direito. Estou chamando uma ambulância. Lucas já estava de casaco. Estou indo. Encontro você no hospital. No hospital, o caos os engoliu. Médicos correram com Lily pelo corredor. Seu corpinho parecia ainda menor, envolto em tubos, fios, máscara de oxigênio. Emma caiu no banco da sala de espera. Mãos trêmulas, olhos vazios. Lucas chegou segundos depois. Ajoelhou-se diante dela e a envolveu em um abraço silencioso. Ela está na UTI, sussurrou Emma, quase sem voz. Complicações do tratamento. Eles não sabem se ela vai. E desmoronou. Sem dizer nada, Lucas a segurou firme. Eu estou aqui, sussurrou no cabelo dela. Não vou a lugar nenhum. As horas passaram. E, enquanto Emma chorava em silêncio, Lucas fazia ligações. Em menos de uma hora, uma equipe médica especializada em oncologia infantil estava a caminho, de outro estado. Ela é minha família também, disse Lucas, calmamente, como se respondesse à pergunta que Emma nunca teve coragem de fazer. Quando os médicos saíram da UTI, no final da manhã, o semblante era sério, mas não sombrio. Ela está estável. Ainda em estado crítico. Mas está lutando. Emma chorou. Lucas sentou-se ao lado dela. Ela pegou sua mão. Não em agradecimento, mas em necessidade. Em confiança. Ele entrelaçou os dedos aos dela.
E assim ficaram por um longo tempo. Nos dias seguintes, Emma mal saiu do lado da filha. Lucas também ficou. Levava roupas limpas, comida, fazia massagens nos ombros tensos de Emma. Foi naquelas horas silenciosas e dolorosas que algo cresceu entre eles, forte, silencioso e verdadeiro. Quando Lily abriu os olhos novamente, sorriu. Mamãe. Lucas. Eu ainda tô viva. Emma chorou, emocionada. Lucas beijou a testa dela. Sim, minha estrelinha corajosa. Você ainda está aqui. Naquela noite, Lucas observou mãe e filha dormindo juntas, envoltas por cobertores e amor. E soube, sem sombra de dúvida, onde seu coração pertencia. Uma semana depois, Lily recebeu alta com otimismo. Mas Lucas não as levou de volta ao pequeno apartamento. Levou para a casa dele. Para o lar deles. Emma hesitou, parada no saguão de mármore, sob lustres de cristalografia. Eu não pertenço a um lugar assim, sussurrou. Lucas ajoelhou-se ao lado de Lily e olhou para Emma. Pertence, sim. Por que isso aqui? Só é lá se vocês estiverem aqui também. Aquela noite, os funcionários da mansão viram o improvável. O CEO reservado estava no chão, fingindo ser um dragão com uma garotinha. Ele a colocou para dormir em seu novo quarto, agora cheio de estrelas que brilhavam no teto. E ficou ali, na porta, assistindo-a respirar. Todas as manhãs, Lily corria para a cozinha e gritava: Lucas, eu ainda tô viva. E ele sorria, abria os braços e respondia. E essa é a melhor notícia do dia. Um ano depois, tudo havia mudado. O cabelo de Lily voltava a crescer. Seus passos eram firmes. Sua risada enchia o ar do parque como sinos ao vento. Emma observava a filha correndo à frente, com um sorriso calmo, sua mão entrelaçada de Lucas. Ele agora fazia parte de tudo: consultas, histórias, escola. E cada manhã, acordava com um sussurro alegre. Papai Lucas. Aquele sábado, Lucas sugeriu um passeio. Caminharam pelas ruas até chegarem ao pequeno café de onde tudo começou. O mesmo letreiro torto. A mesma mesa junto à janela. Você planejou isso, não foi? Disse Emma, sorrindo. Lucas apenas sorriu. Lily olhou ao redor, de repente reconhecendo tudo. E aqui? Foi aqui que eu disse: posso me sentar aqui? Emma engasgou. Disse o quê? Eu pedi para sentar com o homem do cachecol, disse Lily, rindo. E então, Lucas se levantou devagar. Tirou do bolso uma caixinha de veludo. Ajoelhou-se ao lado de Emma. A primeira vez que vocês entraram na minha vida foi por causa da sua filha. Eu não fazia ideia de que vocês mudariam tudo em mim. Emma levava as mãos à boca, lágrimas caindo sem parar. Eu perdi minha primeira família. Acreditei que não podia mais amar. Mas você me trouxe de volta, Emma. Me ensinou a sentir. A ter esperança. Ele olhou para Lily. Depois para Emma. Nada na vida é garantido. Mas se tem algo que eu sei, é que quero passar o resto do tempo que me for dado com vocês. Completamente. Você quer se casar comigo? Emma não conseguia falar. Apenas chorava. E assentiu. Lucas colocou o anel em seu dedo. Mamãe disse sim, gritou Lily, abraçando os dois. Agora você vai ser meu papai de verdade. As pessoas aplaudiram baixinho. O sol entrava pela janela, banhando aquela pequena família em luz dourada. Do lado de fora, o mundo seguia seu curso, sem saber do milagre que acontecia naquele café. Mas para Lucas, Emma e Lily, o tempo havia parado. O suficiente para selar uma promessa. Não feita com gestos grandiosos, mas com uma pergunta simples. Posso me sentar aqui?